Oi, bem-vindo para mais uma semana, mais uma história. Mas antes a gente vai orar. Pai amado, eu agradeço por essa semana e agradeço pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, Pai. Senhor, como eu continuo te pedindo, Senhor, como sempre peço todos os dias que a gente para aqui para orar, Pai, estende as Suas mãos sobre o sul do nosso país, Senhor, sobre as pessoas que estão sofrendo e que estão precisando tanto de ajuda, Senhor. Senhor, cuida também das pessoas que estão à nossa volta, Pai, para que nós possamos ajudar, Senhor, as pessoas que precisam de nós. Senhor, põe no nosso coração o amor pelo próximo, Pai querido. Assim como Paulo, Pai, que amou tantas pessoas, que sempre procurou, Senhor, estar junto com elas. Eu te peço, Pai, faça com que nós possamos amar os nossos irmãos dessa maneira. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai para mais um capítulo. Hoje a gente vai... Paulo terminou a terceira viagem, está terminando a terceira viagem e ele resolve ir a Jerusalém. E a gente viu semana passada que as pessoas não queriam que ele fosse para Jerusalém, né? Mas ele foi. Ele tinha um direcionamento de Deus para isso. Então ele saiu, eu coloquei o mapa aí, coloquei uma setinha na cidade de Tiro, porque essa cidade é a primeira cidade que Paulo para quando ele chega no continente. Ele sai lá de Mileto, que foi o que a gente viu semana passada, e aí ele vai parando, porque o navio devia precisar abastecer, não era igual às viagens de hoje em dia. E ele para lá em Tiro. Em Tiro, hoje a gente vai falar da ida dele a Tiro, aí ele passa por Ptolemaida, mas a gente não... Ptolemaida, que não é estranho, né? Mas a gente, a Bíblia não descreve, só descreve que ele passou por lá. Depois ele passa em Cesareia, e a gente vai ouvir um pouquinho do que aconteceu em Cesareia, e aí ele chega em Jerusalém. Bom, lá em Tiro, que foi a primeira parada dele no continente, ele saiu, né, de navio, ele encontra as pessoas, os irmãos da igreja. E todo mundo que encontra Paulo, que são os irmãos da igreja, ficam felizes de ver Paulo. E lá em Tiro, a Bíblia diz que ele ficou uma semana. E lá as pessoas tentaram falar para Paulo: não vai para Jerusalém, tem muita gente perseguindo você, não vai. Mas Paulo tinha, como eu falei para vocês, um direcionamento de Deus. E ele falou: eu vou sim, eu tô pronto para morrer se for necessário. E lá em Tiro, os irmãos falaram para Paulo: não vai para Jerusalém. E a Bíblia diz que quem falou isso para aquelas pessoas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo estava avisando para Paulo não ir para Jerusalém, avisando aos irmãos, né, que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas Paulo resolveu ir a Jerusalém assim mesmo. E ali em Tiro, quando ele foi se despedir, todas as pessoas que estavam lá, que eram os irmãos da igreja, se aproximaram de Paulo, abraçaram, se despediram dele. A Bíblia diz que as famílias todas foram. E ele saiu dali. E ele passou por Ptolemaida, como eu falei para vocês, e chegou em Cesareia. Em Cesareia, ele ficou na casa de um homem que era um homem de Deus. E ali, em Cesareia, aconteceu uma coisa muito interessante. Um outro homem chamado Ágapo, ele era um profeta. Eu já falei para vocês que os profetas são aqueles homens que eles têm Deus dá para eles uma visão, Deus conta para eles o que vai acontecer e eles contam para as outras pessoas. É verdade que alguns não são profetas, né? Mandados por Deus. Mas Deus sempre falou através de homens. Eu já contei muitas histórias de vários profetas bíblicos. E esse era um profeta, Ágabo, e ele pegou
o cinto de Paulo e amarrou as mãos dele e os pés, e ele falou assim: o Espírito Santo está me dizendo que é dessa maneira que os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. E quando o povo ouviu aquilo, as pessoas tentaram falar para Paulo: Paulo, não vai para lá. E eu acho que aí Paulo ficou até chateado, sabe? Porque Paulo falou assim, desse jeito, vocês falando isso, vocês partem o meu coração. Por que vocês estão chorando? Eu tô pronto para ir, eu tô pronto para ser amarrado, eu tô pronto até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Deus, pelo nome do Senhor Jesus. E aí, aqueles homens viram que eles não iam conseguir fazer Paulo mudar de ideia, que Paulo estava certo. E aí você pode ficar se perguntando: mas se o Espírito avisou todo mundo avisou para Paulo, por que Paulo não ouviu? E aí eu tenho algumas opiniões sobre isso. Eu acho que Deus estava preparando Paulo, mas ao mesmo tempo que ele estava preparando Paulo, pelo que as outras pessoas diziam, ele estava falando com Paulo: você vai, mesmo assim. Depois a gente vai ver o que aconteceu lá. Mas, e outra coisa também, o Espírito Santo avisou todas aquelas pessoas, como a Bíblia diz, do que ia acontecer com Paulo, para que aquelas pessoas pudessem estar sustentando Paulo em oração. Porque aquelas pessoas sabiam que ia acontecer coisas ruins com Paulo. E aquelas pessoas puderam começar a orar por ele mesmo antes das coisas acontecerem. Às vezes, Deus toca o nosso coração para que a gente ore por pessoas. A gente às vezes nem entende porque aquela pessoa está vindo na nossa cabeça, porque a gente sente vontade de orar por aquela pessoa, mas Deus toca o nosso coração para que a gente ore e para que a gente seja mesmo como se fosse um ajudador à distância, orando por aquela pessoa, protegendo aquela pessoa com as nossas orações. E esse, para mim, foi o motivo de todas aquelas pessoas terem sido avisadas do que ia acontecer com Paulo. E ele foi. E ele chegou em Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele foi recebido por muitas pessoas que o amavam. E ele foi muito bem recebido. E as pessoas ficaram felizes de vê-lo. E Paulo fez como ele sempre fazia: ele contou tudo o que tinha acontecido, como nas cidades que ele tinha ido, as pessoas que tinham ouvido falar de Jesus, as pessoas que tinham se convertido. E as pessoas, e o grupo de Jerusalém, que era amigo de Paulo e seguidor de Jesus, ficou feliz de ouvir tudo aquilo que tinha acontecido. E Paulo foi ver um homem chamado Filipe, que era um evangelista. E Filipe contou para Paulo que tinha muita gente falando mal dele, falando mentiras dele. E por isso muitos judeus que não acreditavam em Jesus estavam muito chateados com ele. Estavam querendo matar ele, porque eles estavam achando que Paulo estava indo contra a lei. E Filipe falou para Paulo: olha, eu tive uma ideia. Você vai pegar homens que são homens conhecidos, homens que são bons, e eles vão fazer toda uma preparação. E você vai fazer uma preparação que os judeus faziam naquela época. E você vai fazer exatamente como eles, para que todos vejam que você não fala contra eles, que você não está fazendo as coisas que eles falam que você está fazendo. E Paulo fez isso. Ele fez a purificação que precisava fazer, e ele fez tudo isso, e eram vários dias. E no final dos dias, ele foi com os 4, ele ouviu tudo que Filipe falou para ele, e ele foi com aqueles 4 homens ao templo. E quando já estava para terminar aquele momento de purificação, Paulo estava no templo, e aí as pessoas viram Paulo. E elas começaram, os judeus que não acreditavam em Jesus, começaram a ficar muito nervosos. E
achando ruim que Paulo estava lá. Eles foram lá e pegaram Paulo. E toda a cidade, a Bíblia diz que toda a cidade ficou alvoroçada, que uma multidão se juntou e pegaram Paulo e arrastaram Paulo para fora, e foi uma confusão danada, e tentaram matar Paulo e bateram em Paulo, e aquela confusão estava instalada e Paulo estava ali, coitado, era ele contra todo mundo. Mas sabe, não era ele contra todo mundo, era ele e Deus contra aquelas pessoas. E aí, quando ele estava naquela situação complicada, o comandante chegou, o comandante do exército, né? Eu acho, das pessoas. Ele chegou naquele momento, ele mandou parar tudo. Ele prendeu Paulo, exatamente como Ágapo tinha dito, com correntes. E ele perguntou quem era aquele homem e o que ele tinha feito. E a multidão começou a falar uma porção de coisa, e Paulo pediu para falar com a multidão. E Paulo começou a falar. Ele falou primeiro com o comandante, pediu para falar. Engraçado que Paulo falou com o comandante na língua do comandante. Ele falou assim: eu posso falar algo para o povo? E o comandante falou: pode. E quando Paulo começou a falar com o povo, ele trocou a língua que ele estava falando. Ele trocou de grego para hebraico, que era a língua do povo, que o povo entendia bem. E ali, naquele momento, ele contou tudo o que tinha acontecido com ele. Ele contou que ele era judeu, como todo mundo que estava ali. Ele contou que ele tinha sido educado por um homem chamado Gamaliel, que era um homem importantíssimo entre os judeus. E ele contou a história dele toda. Ele contou a história de que ele tinha recebido a visão de Jesus, que ele tinha visto Jesus, e que ele tinha ficado cego, e que um profeta tinha ido lá na casa dele. Ele contou toda a experiência que ele tinha tido. E ele contou todo o testemunho dele. Paulo testemunhou sobre tudo que ele tinha vivido, toda a experiência dele. E ele foi falando e a multidão foi ouvindo. Mas chegou uma hora que a multidão foi ficando muito, muito nervosa. E aí, para a gente saber o que vai acontecer, a gente se encontra aqui de novo, semana que vem. Por hoje, eu vou parar a história por aqui. Eu vou orar e a gente vai terminar. Pai querido, eu agradeço porque Tu nos mostra a todo momento que Tu estás conosco, que Tu nos protege, que Tu nos guarda, e que mesmo quando a gente está numa situação difícil como Paulo estava, Tu estás conosco. Tu seguras a nossa mão. Senhor, eu te peço para que cada pessoa que chegou aqui possa ter essa certeza de que mesmo no meio das dificuldades, elas não estão sozinhas. Tu estás com elas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, até semana que vem com outra parte da história. Vamos começar a nossa atividade. Hoje a gente vai fazer Paulo, um quebra-cabeça. Esse daqui foi um versículo que ele falou quando ele respondeu às pessoas que ele ia ir na Jerusalém. Vamos começar. A gente vai precisar de um papel branco, uma folha mais durinha. A gente está usando roxo porque que é uma das que a gente tem. Mas vocês não precisam usar colorido. Ou se você tiver, você pode só usar um papelzinho mais duro em vez disso daqui. A gente vai precisar de canetinha para colorir. Se vocês quiserem fazer essas linhas aqui mais retas, uma régua, cola, e a gente vai precisar de tesoura, e a última coisa que a gente vai precisar é um lápis. Vamos começar. A gente vai pegar o nosso papel branco e a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar ele no meio, assim. Então, a gente vai dobrar ele no meio.
E agora a gente vai cortar. Com essa metade do papel, a gente vai desenhar Paulo e escrever o versículo aqui. Eu vou te ensinar como desenhar o Paulo. A gente vai primeiro fazer um círculo. Aqui ficou muito pequeno. A gente vai fazer um círculo aqui. E agora a gente vai fazer os braços e a roupa. Vamos fazer assim, pra roupa dele. E aqui o braço. Sim. E o outro braço do mesmo jeito. Agora aqui a roupa. Vamos fazer assim. Assim. Aí. Aqui da roupa dele, isso. E agora o pé dele. Aí o outro pé. A mão dele. A outra. E agora a gente vai terminar desenhando a cabeça dele. Eu vou fazer isso porque ele vai estar usando um desses negócios aqui no meu. Lembra que vocês podem decorar ele como vocês quiserem. Eu só tô ensinando aqui pra fazer do meu jeito. Assim. Aí o olho. O outro olho. Boca. E a barba dele. Aí bigode. Agora só falta colorir e escrever o versículo. Eu acabei de terminar de pintar e escrever o versículo. A gente vai deixar o versículo aí na descrição para vocês verem. Mas eu vou ler aqui. Estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Para essa próxima parte, você vai pegar a cola e aquele papel mais durinho. A gente só tá usando um pedaço porque só precisa ser um pouco maior da folha aqui. Lembra de passar cola em toda a folha de papel branco. Não pode ter um pedaço sem cola. Sim. Ó, eu passei cola em tudo. A nossa cola é roxa, então você pode ver que eu passei em todo lugar. Uns pedaços já estão ficando menos roxos. Mas eu passei em tudo. Agora você vai colar aqui no seu papel mais durinho. Lembra que não precisa ser colorido, que nem vai aparecer. Assim. Agora a gente vai esperar secar muito bem, tá? Depois que secar, a gente vai cortar todo esse papel que tá sobrando. Já que a gente já cortou, vamos virar assim. E aqui que a gente vai cortar o nosso quebra-cabeça. Vamos precisar da nossa régua, a tesoura e um lápis. Eu vou fazer aqui com a canetinha para ficar mais fácil de vocês verem. Então, eu vou fazer uma aqui. Sim. Lembra que vocês podem fazer onde vocês quiserem. Eu estou ensinando do jeito que eu fiz.
Agora vamos cortar. Agora o nosso quebra-cabeça está pronto. Vamos montar ele. Vamos virar assim. E tá, vamos montar. Então, esse daqui é o pé dele. Então, eu acho que é aqui embaixo. Esse daqui é o versículo. Então, tá aqui em cima. Esse também é a parte do versículo. Vai aqui. Esse daqui vai aqui. A outra parte da cabeça dele vai aqui. Aqui, eu acho que isso daqui vai aqui embaixo assim. Vai a outra mão dele. Assim. Isso vai aqui. Pronto, eu terminei de montar isso e a nossa atividade está pronta. Tchau!